Pensando em Teologia vai conversar nesse momento, trazendo a temática a teologia do esvaziamento. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou e, para tanto, para conversar sobre essa temática, temos a oportunidade de aprender com Ismael Ramos, teólogo, professor, pastor. Aproveitemos. Obrigado, Ismael. Você está com a gente nesse Pensando Teologia. Pastor Fernando, eu que te agradeço. De uma forma pública agora, né? Eu quero realmente agradecer por essa oportunidade de estar aqui junto, né, no seu canal. E você vem, através desse canal, dessa sua proposta, em convidar sempre pessoas, né, qualificadas para estar falando do reino de uma forma bem prática, bem didática, fazendo nós pensarmos, porque eu acho que teologia é isso, né, Pastor Fernando? É quando a gente permite que as pessoas nos escutem e reflitam aquilo que nós estamos fazendo. Não é só ler, gravar, não, mas é meditar, analisar, ver se realmente tem razão aquilo, se é daquela forma que está sendo falada. Então, esse canal aqui é uma grande proposta para esse tempo. A Bíblia, ela traz a ideia para o leitor, para aquele que crê na Bíblia, no texto que lá está escrito, traz a ideia de um Deus 100% homem e 100% Deus, 100% divino e 100% humanidade. E aí, quando a gente fala dessa questão de esvaziamento, eu queria que você, então, explicasse como é que funciona isso, porque no início, dos primeiros séculos, assim, até o 4º século ou 3º século, a discussão era muito intensa a respeito dessa questão de entender essa união, né? Alguém ser 100% humano, 100% Deus. E aí, quando a gente traz a temática hoje da teologia do esvaziamento, parece que há também um pouco mais de algo assim para tentar entender de uma forma bem tranquila, mas com seriedade, que eu sei que você vai estar apresentando para a gente. Pastor Fernando, dentro da nossa proposta de falar da teologia do esvaziamento, muito bem colocado a sua introdução, né, para nós termos um ponto de partida, que não tem como se falar da teologia do esvaziamento sem falar sobre essa união divina com o homem, com o ser humano, né? E dentro dessa união perfeita, não sabemos, dentro da teologia, se em algum momento desligava um e ligava o outro, não sabemos em que momento aparecia um e aparecia outro. Sabemos que em determinados momentos, sim, a divindade aparecia, como, por exemplo, receber adoração, perdoar pecado, no Monte da Transfiguração. Esses foram sinais realmente do divino aparecendo. E o homem, nós sabemos que ele se cansou, ele chorou, ele teve fome, teve sono, e teve até medo, né? Indo para o Getsemane ali, ele até teve receio, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Então, nós vemos realmente de uma forma muito brilhante e de uma forma muito bem construída essa união. E essa união que nos leva até a teologia do esvaziamento. Porque se eu entendo que algo se esvaziou, é porque antes ele estava cheio da sua essência, né? E dentro dessa teologia, nosso grande fundamento é realmente Filipenses no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, ele vem embasar de uma forma bem textual, realmente, como inicia-se o entendimento dessa teologia do esvaziamento. Paulo vai escrever à igreja de Filipos. Paulo estava preso, nós sabemos que ele já estava um pouco mais de 2 anos preso, ele tinha feito uma defesa perante lá Roma, e ele estava certo que a sua defesa foi muito bem feita e ele seria solto. E ele escreve, essa carta é chamada de Carta da Alegria, ele escreve à igreja de Filipos falando sobre de como devíamos nos portar quanto à igreja e quanto uns com os outros. E ele vem dando um exemplo que teologicamente realmente vem com muita propriedade e com muito conteúdo para nós. Ele começa dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Dentro do grego, quando nós procuramos o significado dessa palavra subsistindo, nós vemos que subsistir no grego significa existindo em toda a eternidade na forma de Deus. Então, aí nós já começamos a entender a sua forma de ser pleno em essência com Deus, porque Ele, o Pai e os Filhos e o Espírito Santo são um só em essência. E quando nós entendemos que Ele era um só, e Paulo vem dizendo que Ele se esvaziou no sentido de Ele tem todo o poder, Ele é Deus, mas por ato voluntário, ele deixa de agir de algumas formas, ele deixa de usar alguns dos seus poderes. Exemplo, nós, graças a Deus, podemos enxergar, mas se por voluntariedade nós fecharmos os olhos, nós, por alguns momentos, não vamos enxergar. Mas isso porque nós deixamos de enxergar ou porque nós voluntariamente não queríamos mais enxergar por algum tempo. Então, eu entendo essa forma de esvaziamento da sua glória e do seu poder através da voluntariedade. Ele quis dessa forma para obedecer os planos de Deus. E dentro desse esvaziamento, nós vemos 4 degraus. E dentre esses 4 degraus, Paulo começa falando que ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, a sua glória. A glória e o poderio que ele tinha no céu. Foi um primeiro degrau. O segundo degrau, ele toma a forma de servo. Ele deixa de ser um Deus para ficar abaixo dos anjos e uniformemente conosco dentro da nossa hierarquia. Ele passa a ser servo. De um terceiro degrau que ele desce, ele passa a ser homem. Ele encarna, ele se humilha mais. E dentro um quarto degrau que ele desce, a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. E nós sabemos que dentro daquela época, essa morte era a morte de maior penalidade, de maior injúria, porque só morria quem era maldito, ou aquele que realmente merecesse dentro de um olhar do homem. Então, dentro dessa teologia do esvaziamento, pastor Fernando, realmente ele começa a descer esse degrau. E nós entendemos dentro desse esvaziamento que não vai simplesmente significar um simples ato de entrega na cruz do Calvário, de uma morte e de uma ressurreição. Aí você pode me perguntar, mas pastor Ismael, tem alguns escritores, alguns teólogos, algumas pessoas que também falam a mesma coisa? E eu gostaria de deixar como fonte de pesquisa e leitura o Adam Clarke, né, que fala algumas coisas, que toca nesse assunto. Temos o Charles Swindoll, que também toca nesse assunto, é um escritor americano que fala de alguma coisa. E se nós falássemos de alguns escritores, teólogos contemporâneos, nós poderíamos citar Augusto Nicodemos, que ele fala sobre essa teologia do esvaziamento, e de um arqueólogo chamado Rodrigo Silva. Ele é doutor em teologia e também fala sobre essa situação de se esvaziar. João capítulo 1, versículo 14, ele nos deixa um significado muito grande. Diz assim, e o verbo se fez carne. O verbo no sentido da divindade, do Deus que existia no céu, e ele se encarna, mostrando que Paulo realmente estava perfeito aos Filipenses. E aí nós vemos realmente essa caída, esse ato de esvaziamento. E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Unigênito, dentro do original, significa aquele que é gerado da mesma espécie. Ou seja, se ele é unigênito de Deus, significa que ele é da mesma espécie de Deus, a mesma essência de Deus. Cheio de graça e cheio de verdade. E tem um texto, pastor Fernando, lá no Velho Testamento, que nos chama muita atenção pela palavra escrita no grego, que quando você passa para o hebraico teria o mesmo significado, ou praticamente seria a mesma palavra, que está em Êxodo 25:8,
que quando Moisés está construindo o templo, o Espírito Santo se revela para Moisés e fala para Moisés, Moisés, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. E quando fala em João 1,14 que ele se fez carne e habitou entre nós, esse habitar e esse habitarei no meio deles é praticamente a mesma palavra, é o mesmo verbo usado tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento para demonstrar que realmente essa teologia da humilhação seria muito mais profunda do que nós imaginávamos, porque nós achávamos que realmente só serviria para ele morrer por nós e através desse sofrimento e desse sacrifício ele salvaria a nossa vida. Só que dentro dessa teologia do esvaziamento, o que eu quero trazer, né, de ponto fundamental, e da forma que eu entendo, né, é que mesmo depois da morte, pastor Fernando, ele andou conosco durante 40 dias, num corpo físico, e depois ele foi assunto aos céus. Atos vem dizendo que ele foi assunto aos céus, mas não com um corpo espiritual. Ele foi assunto aos céus com um corpo físico, sendo visto. E ele fala que da mesma forma que viste subir, ele seria o mesmo Deus e da mesma forma que viestes a descer, a buscar a sua igreja. Então, dentro da teologia do esvaziamento, nós que seguimos essa linha acreditamos, pastor Fernando, que ele está no céu nesse exato momento, num corpo glorificado, mas no mesmo formato ao qual ele andava aqui na terra, ao qual ele coabitou conosco e que ele foi morto e ressuscitou. E tem mais alguns textos aqui, né? Por exemplo, Hebreus capítulo 10, do versículo 5 ao 9, diz assim: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus está falando que essa teologia do esvaziamento e o fato dele estar até hoje num corpo físico, por voluntariedade, é para obedecer à vontade do Pai. E continua o texto, como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira a primeira forma da essência. Como era, já não vai mais existir por causa da tua vontade. E eu me submeto a essa sua vontade, por isso, de livre e espontânea voluntariedade, ele hoje vive dentro de um corpo glorificado, mas um corpo parecido com nós. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó, porque nele, olha só o texto, porque nele habita espiritualmente toda a plenitude da divindade? Paulo está escrevendo à igreja, aos Colossenses, depois que Cristo já foi assunto aos céus, e ele declara para a igreja, porque nele habita corporalmente, corpo, grego, original, corpo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pastor Ismael, como você explica um Deus que é pleno, divino, com todo o poder nos céus e na terra, e que ele está habitando dentro de um corpo físico, mesmo que seja glorificado? Eu te respondo, por voluntariedade. Esse foi o preço. O preço não foi só morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, mas esse é um preço perpétuo, que daqui para frente, do momento que ele se encarna, ele não vai mais deixar esse corpo físico, mesmo estando num corpo glorificado hoje. E daqui para a eternidade, ele vai ficar nesse corpo. Aí tem algumas situações, tem alguns estudiosos e teólogos, que aí eu já não vou dessa linha, que dizem que vai um pouco mais além, que Jesus hoje ele não poderia usar
o seu poderio de ser onipotente, onipresente, onisciente, ele só seria onipotente, onipresente, onisciente ou alguma outra qualidade que ele não se comunica ao homem através do Espírito Santo de Deus. Aí vai um pouco mais além de onde eu vou. Eu não creio. Eu creio que de uma forma harmônica, mesmo estando num corpo físico, ele tem esse poder e ele pode estar onde ele quer estar, mas entendendo que o preço realmente foi muito maior do que nós imaginávamos. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, e no capítulo 5, versículo 5, ele vai falando de sacerdócio eterno. Se você parar um pouco para pensar, por que sacerdócio eterno? Se no momento em que ele morreu, ressuscitou, foi ao assunto aos céus, à medida que nós, quando formos encontrar com ele, seja igual à expectativa de Paulo, de uma forma coletiva ou de uma forma individual, não sei, mas de qualquer forma todos nós vamos encontrar com eles. Quando encontrarmos com eles e tivermos um corpo parecido com o dele e não estivermos mais sujeitos, passivos ao pecado, por que precisamos então ainda de um sacerdócio eterno? Porque ele vai ser o representante eterno desse sacerdote, dessa pessoa que faz a mediação, dessa pessoa que realmente intercede, que é o intercessor entre Deus e o homem. E essa pessoa, ela vai ser eterna dentro dessa figura, desse homem, desse corpo glorificado. Eu gosto muito do texto de Efésios também, Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A mesma medida, a mesma forma, com corpo parecido, com corpo glorificado. Da mesma forma que ele está hoje, nós também seremos no céu. Filipenses 3, 21, eu gosto muito desse texto também, que Paulo vem falando, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, teremos um corpo glorificado, como ele também tem um corpo glorificado. Tem um texto que chama muita atenção, que é um dos maiores embasadores dessa teologia, que João, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus terá com eles, e ele será o seu Deus. João está tendo uma visão do céu, e dentro dessa visão, quando ele é assunto, não sei se é arrebatado, se vai ou se vem, eu não sei a parte teórica de como aconteceu, mas de alguma forma ele teve essa visão, e quando ele chega lá, ele fala que vê o tabernáculo. Mas, pastor Fernando, o versículo 22 me choca, porque ele faz um contrassenso com o versículo 3. No versículo 3, ele diz que olha no céu e vê o tabernáculo. Mas olha o versículo 22. E nela não vi templo. Que coisa estranha. Como ele está no céu, ele diz que vê o tabernáculo, que é o templo, e no versículo 22 ele diz que não vê. Ele não está vendo uma construção, ele não está vendo um local, ele não está vendo um lugar. Ele diz assim: e nela não vi o templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Cordeiro passou a ser o templo, passou a ser a morada. Ele fez carne. E esse texto faz um paralelo com João 1,14, que diz que ele se fez carne. Ele se fez carne, e na visão de João, quando João olha para esse cordeiro, ele fala: esse cordeiro que andou aqui na terra e no céu está da mesma forma, com o corpo glorificado, esse é o nosso sacerdote. Esse realmente é o templo de Deus. Esse realmente é o Cristo Jesus. Dentro dessa estrutura é que se embasa toda a teologia da humilhação. Perfeito, pastor Ismael. Então, na verdade, quando Cristo se esvaziou, foi para que em seguida também ele fosse exaltado. É isso que Paulo explica, não é isso? Ele se humilha voluntariamente e ele é exaltado
E ele continua sendo o Deus que sempre foi, sem ser inalterado em nada nesse sentido. Porém, como você bem explicou, a teologia do esvaziamento, ou a doutrina do esvaziamento, ela atesta que Jesus está agora num corpo glorificado, de forma que os seus discípulos naquele tempo, se estivessem olhando para ele agora, reconheceriam aquele Cristo que subiu aos céus. Perfeito. Pastor Ismael, muito obrigado. Um tema que foi trago por você que, com certeza, traz muitos assuntos decorrentes desse. Não é um assunto não polêmico, é um assunto polêmico, que causa até uma certa dificuldade para muitas pessoas entender, justamente por essa visão, por essa dificuldade de entender o Deus que foi 100% humano e 100% Deus. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. E a verdade é que esse assunto na teologia, ele não é fácil realmente ser entendido. Por isso que quando você coloca com propriedade a teologia do esvaziamento, pode causar para alguns uma certa dificuldade até de continuar ouvindo. Porque exatamente é um assunto que não é tão fácil compreender pela nossa mente humana. Mas você embasou muito bem com a Bíblia, com versículos. Muito obrigado por ter fornecido a gente esse tempo e esse aprendizado. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado mesmo. Eu espero ter contribuído, né, dentro dessa proposta da teologia do esvaziamento, e que Deus continue abençoando você, sua vida, esse canal, e que essa mensagem chegue a muitos corações através de vocês. Obrigado, pastor. Vai.